Bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje a gente está realizando o nosso quinto e último encontro, né, sobre análise de impacto regulatório, uma visão prática aqui do setor de seguros. Eu queria já agradecer de antemão a todo o apoio, né, do José Vicente Mendonça e da equipe dele para esse projeto, né. A questão de análise de impacto regulatório é um ponto da agenda estratégica da CNSEG. Acho que ao longo dos dias que a gente esteve aqui debatendo, né, ficou claro que é algo muito importante para a gente ter uma regulação de qualidade, né, que fomente o crescimento, que fomente a criatividade, a inovação, essas questões todas, né. E é uma preocupação tanto dos regulados quanto dos reguladores e provavelmente em alguma medida, né, até por conta dessas atividades que a gente vem realizando e outras instituições vêm realizando, acho que ao longo do tempo o próprio consumidor, né, o cliente final, ele vai ficar preocupado em relação a essa questão. A gente tem visto ao longo do tempo o interesse da sociedade participar nesta questão da regulação dos mais diversos setores, e acho que é uma coisa que vai só aumentar daqui para frente, né. A proposta de hoje, né, desse último dia, é a gente fazer a gente obviamente não tem pretensão em essas 2 horas fazer uma análise de impacto regulatório, mas é traçar como se fosse um framework, né, para uma análise de uma questão específica, né. E a gente conversou ao longo desse período, desse ciclo de palestras, né, com a SUSEP, para a gente tentar entender qual seria uma boa alternativa da gente discutir, fazer um debate sobre a aplicação, né, de uma regulação, né, que ainda não existe, né, que ela está sendo discutida, né, mas como é que essa aplicação dessa regulação ao setor de seguros ela poderia, né, ser tratada, né, no âmbito da análise de impacto regulatório. Por óbvio, isso aqui não é uma questão fechada, é um non-binding, nada do que sair daqui, né, lá na frente vai ser efetivamente levado a cabo, né, é só uma forma da gente tentar trazer mais ainda uma visão prática dessa questão para o nosso segmento, né. Eu agradeço até já antecipadamente aqui também a presença do pessoal da SUSEP aqui, né, que veio participar desse treinamento ao longo dessas palestras. A gente tem o Vitor Franço e a Altieri aqui participaram de vários dias aqui, né. Acho que vai ser interessante para o debate. E o que a gente está trazendo hoje para cá, né, é um normativo que está em análise pela SUSEP. A gente tem participado bastante das discussões no que era antigamente, né, a subcomissão de riscos da SUSEP. A gente tem duas comissões temáticas aqui que têm acompanhado esse tema de perto, que é a comissão de gestão de risco, né, que é coordenada pela Karine, que está aqui, né, e também pela comissão de recursos humanos, que é coordenada pelo Pedro Pinheiro, que está fora, mas tem a equipe dele toda aqui, Pedro, Henrique, estou vendo aqui, que estão tratando desse assunto também, a Cláudia também, desculpe, estão tratando desse assunto no âmbito da Comissão de Recursos Humanos. E qual normativo é esse? É a questão relacionada a uma regra, né, que estabelece alguns parâmetros ou condições para a remuneração, né, vou chamar aqui de gestores, mas a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, das empresas reguladas pela SUSEP, tá? Qual a ideia, né, e de onde nasceu essa agenda dentro da SUSEP, né? A questão de remuneração, né, de alto escalão de empresa é uma coisa que não é recente, essa preocupação. A gente vai, né, caminhar lá para trás. A gente tinha aqueles modelos de stock option que entendia-se que em algum momento era algo que alinharia profundamente os interesses da alta gestão com os interesses dos acionistas, né? Então fazia sentido você ter uma parcela da remuneração da alta direção em ações da empresa ou em opções, né? Obviamente, né, tivemos problemas em relação a isso. Acho que o principal que a gente pode elencar aqui é
né, o incentivo que se havia para essa alta direção maquiar as informações financeiras. Então, a gente tivemos casos aí, sei lá, o que vem à cabeça é a Enron lá atrás e tudo. Isso gerou uma série de normativos lá nos Estados Unidos, de maior transparência e maior diligência no trato dessas questões. Tá? Mais especificamente em relação a esse normativo, né, após a crise 2007, 2008, com quebra de Lehman Brothers, né, o Financial Stability Board, ele estabeleceu a necessidade daquelas instituições financeiras, chamar aqui de too big to fail, ou mais um palavreado mais técnico, né, sistematicamente importantes, elas deveriam ter uma política de investimento, de remuneração, né, da sua direção, né, que tivesse alinhada, né, ao risco que aquela entidade estaria tomando, ou seja, e também ao apetite a risco, a toda essa questão, né, de como aqui a empresa, né, eu estou falando empresas do setor financeiro, né, como é que elas atuam no mercado, né, e como isso gera rentabilidade a ela. Isso daí tem que estar estabelecido num apetite a risco, numa política de assunção de risco, e a remuneração, né, da direção tem que estar alinhado com essas questões, ou seja, não pode ser uma empresa que ela quer ser papai com mamãe, mas os incentivos para a direção é que tome risco e que a remuneração esteja focada nessa questão. Então tinha que ter um alinhamento entre essas duas questões, né? Então foi uma direção que o Financial Stability Board tratou, criou-se um grupo no âmbito do G20 para estudar essas questões, né? E isso acabou espraiando para o setor de seguros por meio da IAIS, né? Que é a International Association of Insurance Supervisors, onde a SUSEP ela faz parte, a ANS também faz parte. E dentro da IAIS também veio meio que, entre aspas, recepcionou essa questão, mas teve alguns balanços assim, e acho que o principal deles, né, que a gente já também debateu bastante com a SUSEP, é que toda essa questão de uma política de remuneração, ela deveria também estar baseada no princípio da proporcionalidade, ou seja, quando você estabelecesse um normativo para isso no âmbito das seguradoras, né, que é o foco da IAIS, isso daí deveria estar também tendo por base o princípio da proporcionalidade, né. Aqui no Brasil, o Banco Central já há algum tempo ele estabeleceu normativo para a remuneração de dirigentes do setor regulado pelo Banco Central, tá? E mais recentemente, acho que há uns 2 anos atrás, a SUSEP começou a estudar esse assunto, né? Acho que tem um bom parâmetro, que é a questão do Banco Central, né? E trouxe esse tema para debate junto ao setor, né? Isso daí é um regulamento que vai entrar ali no Pilar 2, né, para quem está acostumado com as questões de solvência, dentro do perfil de risco, das questões todas, né. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente tem discutido e trabalhado essas questões com a SUSEP, dentro dos nossos grupos internos, né. Então, é uma agenda que, em algum momento, né, isso vai avançar, vai prosperar, e, eventualmente, eu repito aqui, eventualmente, lá na frente, talvez tenhamos condições de fazer uma análise de impacto regulatório, vai depender de como essa agenda também caminha dentro da SUSEP, mas a gente achou interessante fazer um debate mais gostaríamos que fosse prático, mas acho que vai ter muito de teórico mesmo, porque a gente aqui não tem, né, não tem poder de enforcement, não é essa a ideia, é só trocar uma ideia, um papo mesmo, tendo à luz todos esses 4 dias de palestras que a gente teve, né, como que essas mensagens, né, identificação do problema, né, estabelecer a forma de avaliar o impacto regulatório, essas coisas todas, a gente fazer um brainstorm de como poderia ser isso no âmbito dessa regulação. Bem, é isso, né? Queria dar uma breve introdução sobre o histórico,
Talvez tenha cometido um ou outro equívoco aqui, que a Karine hoje em dia está mais a par desse assunto, mas ela, qualquer coisa, ela ratifica aqui o que eu coloquei. O pessoal aí, o Pedro, o Henrique, a Cláudia também, fica à vontade se tiver alguma impropriedade aí na minha colocação em relação a como que esse tema veio e vem sendo tratado aqui no âmbito da Confederação. Bem, eu vou passar agora a palavra ao José Vicente para conduzir, né, esse debate, essa questão, e espero que vocês aproveitem bastante. A ideia é que tenha a participação da plateia para enriquecer essa visão, senão vai ficar o José Vicente falando de um lado, eu perguntando do outro, e a ideia não é essa, a ideia é que vocês todos participem. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas, uma alegria de estar aqui. Saúdo o Alexandre, agradeço todo esse projeto aí, também a Karine, o diretor jurídico, os advogados da Senseg, o presidente. Estamos aí no último dia, depois de 5 semanas, vamos então tentar fazer um exercício naturalmente superficial sobre análise de impacto, explorar algumas possibilidades. A estrutura dessa última apresentação vai ser a seguinte. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui de algumas ideias gerais, depois eu vou chamar a Ana Calil e a Michelle, economista e advogada, e então nós vamos passar alguns slides, vai ter uma apresentação mínima ali, e eu vou pedir para que vocês participem, todos e todas, enfim, tanto os integrantes da SUSEP, quanto os integrantes do mercado, enfim, acadêmicos. E então, na verdade, ao contrário dos outros dias, é claro, que a estrutura era um pouco mais formal, talvez, de palestras, e claro que se abre para o público, hoje nós queremos realmente uma coisa absolutamente horizontal, com participação. Há uma natural assimetria de informações entre nós e o mercado regulado, enfim, ainda mais num tema tão sensível quanto esse, de riscos associados à remuneração de executivos de empresas de seguro. Então, a gente quer realmente uma coisa absolutamente participativa. Já pode, Ana e Michele, já sentando aqui, eu vou passar só os primeiros slides e depois eu já vou pedir para que vocês também falem e tal. A gente deixou essa última sessão bem freeform, assim, para poder a gente participar. Às vezes o excesso de estrutura amarra um pouco as potencialidades do debate. Então, só uma breve recapitulação de algumas ideias. Há uma importante observação. O que a gente vai aplicar aqui, como a SUSEP não tem um guia de análise de impacto, a gente basicamente está adotando as recomendações e as diretrizes do guia da Casa Civil da Presidência da República. Enfim, então, está usando o modelão da Casa Civil, que é, em todo caso, um ótimo guia e uma ótima fonte de referência, né? Só rapidamente, eu não quero também ser repetitivo, a gente já viu isso ao longo de todas essas semanas, mas observar aqui as etapas, muito rapidamente, da análise de impacto, definição do problema regulatório, absolutamente essencial, a gente vai estressar isso ao longo dessa nossa última sessão, identificar com clareza o que é causa, o que é consequência, formular o problema regulatório de forma clara e focada. Na apresentação tem um mau exemplo e um bom exemplo de problema regulatório apresentado em análise de impacto. Tem um mau exemplo que é um problema escrito de forma absolutamente abstrata, vaga, e um problema de forma um pouco mais focada e específica. Depois, definir os objetivos desejáveis, mapear as alternativas de ação, analisar os impactos desses cursos de ação, comparar as alternativas, que seria talvez uma etapa absolutamente importante, talvez a mais importante, e finalmente você extrair o melhor curso de ação. Na parte de implementação, você identificar uma estratégia para colocar aquele curso de ação para funcionar, identificar como que você vai monitorar essa implementação, essa norma, ou essa autorregulação, enfim, esse curso de ação que você adotou, e avaliar os impactos daquele curso de ação que você adotou, retrospectivamente. Isso aí é o esqueleto básico da análise de impacto segundo o guia da Casa Civil. Então é com base nisso aqui que a gente vai fazer
nosso exercício, né, vamos chamar assim. Como o Alexandre muito bem destacou, a gente não tem a pretensão de realizar uma análise de impacto aqui, porque a gente não tem dados suficientes, a gente vai tentar reduzir conversando com vocês, e a gente também não tem tempo, né? 2 horas, de 10 a meio-dia, a gente consegue ter alguma ideia geral ali, enfim, fazer um exercício exploratório, mas seguramente que a gente não vai fazer uma análise de impacto sobre possibilidades de regulação sobre remuneração de executivo de empresa de seguro. Isso aí não acontecerá. Por outro lado, é um primeiro passo, a gente está conversando aqui, a gente está tentando aplicar o que a gente vem apresentando, todos os palestrantes vêm apresentando ao longo dessas semanas, então é um exercício válido, ainda que incompleto, necessariamente incompleto. Enfim, se você tem um tempo médio de análise de impacto para a Anvisa de 2 anos e 9 meses, seguramente em 2 horas a gente não resolve nada, enfim. Mas, claro que é um primeiro passo. Também, só o segundo slide, muito rapidamente também, eu apresentei as etapas, isso aí seria um guiazão, assim, né? Um sumário aí do que tem, o que a análise de impacto tem que ter, enfim, o ideal de uma análise de impacto, um sumário executivo, identificando problemas, atores ou grupos afetados, isso também a gente vai percorrer esses pontos nesse nosso exercício, definir os objetos, identificar a base legal, isso é um ponto importante da análise de impacto, definir possíveis alternativas, possíveis impactos das alternativas, comparar as medidas, estratégia de implementação, enfim, considerações referentes a informações em eventuais processos de participação social, se teve consulta pública, audiência pública, identificar e apreciar as contribuições do mercado, da sociedade civil, apreciar a sério, esse é um ponto importante. Doutrina jurídica que fala no chamado Hard Look Review, em relação à análise de contribuições em consultas e audiências públicas. Esse é um ponto interessante. Que a agência reguladora ou autarquia, ou quem quer que faça análise de impacto e inclua uma consulta, uma audiência pública, tem que considerar de verdade as contribuições que tenham sido feitas pelo mercado e pela sociedade civil. Não basta aquela consideração burocrática. Isso é uma teoria do Hard Look Review, ou seja, tem que considerar, levar a sério as contribuições da sociedade. Não é aquela coisa, todas as contribuições foram rejeitadas com base na violação ao artigo tal, porque são improcedentes. Tem que fundamentar a rejeição da contribuição ou fundamentar a adoção. Vou adotar isso, isso e isso por conta disso. Claro que a intensidade da fundamentação é muito diferente conforme o tipo de contribuição. Quer dizer, às vezes tem contribuição, o próprio REG já fez contribuição em guia de AIR, né, até da Casa Civil mesmo, que algumas das nossas contribuições foram de ajuste de português, assim, ortografia. Então você não precisa explicar porque a vírgula está colocada, né? Até assim, fazendo um comentário complementar ao do professor Zé Vicente, as palavras dentro de um guia, dentro de uma norma, são tão importantes que a própria Casa Civil se importou em colocar algumas palavras que devem ser evitadas pelo regulador. Então, o regulador tem que ter muito cuidado em palavras fortes, ausência, determinação, e que um prevê, deverá, poderá, tudo isso impacta a interpretação da norma. Então, existe até uma lei complementar que é uma lei complementar esquecida, que é a Lei Complementar 95, que trata da técnica legislativa. Parece besteira, mas o português é uma pedra no sapato de muito regulador. E a gente tem que ter muito cuidado quando desenvolve a norma para não levar a uma interpretação que originalmente a gente não quer. E toda essa etapa dos elementos essenciais da análise de impacto regulatório é importante também para conduzir de forma racional o regulador até o ponto que ele vai ter que decidir o português. Então, quando a gente começa uma análise de impacto regulatório, no frenesi da identificação do problema regulatório, qual é a nossa tendência? Pular a etapa. Porque quando você começa a identificar o problema, você já pensa em causa, você já pensa em consequência, você já pensa nas motivações que levaram você a fazer aquela análise. Mas a Casa Civil optou por dividir o processo de AIR em ciclo, justamente para que os ciclos fossem respeitados um a um. Então, essa ideia de trazer um guia de elementos essenciais é mostrar o que cada ciclo precisa para passar para a próxima etapa. Então, antes de passar para os objetivos desejáveis, você tem que definir o problema.
Você não pode fazer um 4 em 1 para ganhar tempo. Se você optou por fazer uma IR, você notadamente não está optando por ganhar tempo, você está optando por ganhar qualidade regulatória. Qualidade regulatória requer tempo. Eu acho que uma das lições aprendidas que a gente, inclusive, vai trazer no final é que você pensar na qualidade da regulação vai requerer tempo. E, às vezes, esse tempo é o que a gente não tem. Acho que o pessoal da Anvisa trouxe isso muito bem, que tudo vira urgente, numa pauta de uma economia aquecida, de uma economia com muita demanda, da complexidade das questões, tudo vira urgente. Então, você bem estruturar como as ARRs vão se dar, como isso vai acontecer, qual é o fluxo, quem são os responsáveis, ajuda a ganhar uma celeridade dentro da análise para evitar que tudo caia em urgência. Então, tudo isso é importante. A gente bate aqui a tecla. Tem que respeitar cada etapa. Mas se essas etapas são bem organizadas, o fluxo da IR vai mais rápido. E tudo é um aprendizado, né? O aprendizado para tornar 2 anos e 6 meses em 1 ano e 6 meses, 1 ano, e ir ganhando celeridade. Sempre quando a gente começa uma prática, vai demorar mais. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é fazer. E acho que a tendência internacional, a tendência nacional indicam que as entidades públicas precisam da IR. Então, cabe que essas entidades, nós acadêmicos do mercado, dialoguemos juntos para construir essa IR. E se cada setor pensa dentro das suas próprias particularidades, a gente do setor de seguros tem que pensar nas particularidades do setor de seguro. E é esse tipo de espaço de diálogo que é importante para construir cada etapa desse ciclo. Então, o que o professor José Vicente está falando é que a gente não tem nenhuma pretensão JK aqui, a gente tem uma pretensão de trazer em 1h30, 2 horas, pontos importantes para pensar, para não criar uma saída rápida para fazer a IR, mas também para ajudar a estruturar as primeiras AIRs do setor de seguros. Acho que a ideia é essa. Bom, então, vamos começar então? Então, já que vamos deixar as coisas mais informais aqui para a gente começar a estressar o problema. Então, vamos lá. Quais são as coisas que indica para vocês que não são boas? Eu acho que começar pelo que não é bom é mais fácil do que dizer o que é bom. Então, o que não é bom, e a Michelle vai apresentar para vocês exemplos ruins do que não fazer, é, primeiro, amplitude de problema. Não dá para querer com uma IR resolver todos os problemas de um determinado tema, porque sempre vai ter um monte de problema. Mas a gente tem que definir um objeto específico. Tem que definir o que aquela IR está querendo resolver. Porque quanto maior o problema, maior é o quê? A tendência de demorar mais ainda o processo de análise. Porque você vai encontrar mais causas, mais consequências e, enfim. E vai ficar duro passar por cada etapa. Então, nosso primeiro mantra é evitar a definição ampla. A segunda é a indicação de causas e consequências. As etapas seguintes da definição vão naturalmente passar por identificar causa e consequência. Então, isso também tem que estar na mente das pessoas que estão conduzindo a IR. E, por último, o problema ser claro. Não adianta ter um problema bem delimitado se você não dá clareza no que é aquele problema. E, pelos exemplos que a gente vai trazer, vocês vão ver que, no final das contas, um bom problema acaba se resumindo a uma frase. Então, a gente vai começar, não de um problema, então a gente vai começar do começo e a gente começa definindo o problema. Então, o que a gente tem? De onde a gente parte? A gente parte de um tema, não de um problema, mas de um tema. Então, qual foi o tema selecionado? Esse daqui é um dos itens do plano de regulação da SUSEP, de 2019, e esse aqui é o tema que a gente vai tentar fazer esse exercício de brainstorm aqui, como o Alexandre colocou hoje. Qual o tema? O tema é a política de remuneração dos administradores. A gente vai passar por alguns, a gente tem aqui algumas sugestões, mas a gente quer construir aqui junto com vocês qual seria exatamente o problema que vai requerer algum tipo de ação por parte da SUSEP com relação ao tema política de remuneração de administradores. No plano de regulação da SUSEP, na agenda regulatória, aqui no final, eu estava vendo isso.
Resumo da proposta. Assim, já tem uma proposta, eu queria ouvir vocês, de regulamentação. Então, quer dizer, isso pode ser incidência das normas internacionais que podem até estar exigindo, ainda que sejam diretrizes meio genéricas. Mas, assim, será que a solução é necessariamente regulamentação? Que isso já está definido, assim, é regulamento, é norma da SUSEP que vai sair? Que pode ser uma solução do tipo autorregulação regulada, ou só fiscalizar o... Eu estou entrando... Não, tá, desculpa. Deve ser que tá dando começando spoiler. pelo começo. É. Não, mas não, O que não fazer? o que o professor Começar. Não, mas o que o professor- Brincadeira. Mas o que o professor José Vicente está ressaltando foi quando a gente estava olhando esses slides aqui, quando a gente estava olhando especificamente essa parte aqui do plano, no resumo da proposta já está aqui, estudar formas de regulamentação. Então, já está meio que decidido, assim, você tem um tema de estudo, mas já está meio que decidido como é que você vai agir com relação a esse tema. E por isso que está levantando já de outras alternativas, porque a gente já é viesado, assim, já vai direto aqui. Então, a gente tem esse tema aqui amplo e a gente já tem essa alternativa aqui, esse resumo da proposta. Então, por isso que... O ponto é, se tem uma exigência internacional de editar regulamento, aí eu me lembro que alguém falou que era assim, ele nem faz análise de impacto nesse nível, o que fazer, porque assim, a lei diz que tem que ter regulamento, é o decreto que tem que sair. Mas a pergunta é, será que isso já está definido, tem que ter regulamento? Ou os caminhos podem ser outros, tipo autorregulação regulada, fiscalizar o comitê de remuneração, e ficar em cima ali para ver como é que está, ou a solução já está dada e é regulamento? Esse é um ponto, é uma pergunta, na verdade. Depois a gente fala do problema, é uma pergunta mesmo. Já está decidido que é regulamento? Bom dia a todos, né? Meu nome é Vitor França, eu sou da SUSEP. Atualmente estou na área lá de regulação prudencial, que é recém-criada. E assim, em primeiro lugar, dizer que a gente tem participado aqui desses eventos, desse ciclo de palestras aqui, mais na qualidade de treinando, né? E assim, dizer que toda essa discussão de hoje foi embasada em documentos publicados pela SUSEP. O plano de regulação é público e qualquer material que está sendo trazido aqui também foi disponibilizado no site da SUSEP, de apresentações realizadas em comissões. Esse foi um tema que começou a ser trabalhado numa comissão, mas a discussão foi interrompida, continua na agenda, mas a gente ainda não definiu quando exatamente ele vai ser retomado. E, em sendo retomado, ele pode até seguir diretrizes distintas das que foram seguidas no passado, tá? Mas, tentando responder a sua pergunta, talvez exista até um viés, isso já foi falado em outras apresentações, de tentar sempre direcionar tudo através de uma norma. Existem, claro, referências internacionais que falam da importância disso, mas, no geral, além da norma, existem, como você mesmo falou, ações de fiscalização ou comunicação de expectativas através de guias. Todas essas são possibilidades possíveis de serem exploradas. Claro que a SUSEP é avaliada internacionalmente, assim como outros supervisores de seguro, vis-à-vis alguns padrões, e esses padrões eles admitem uma certa gama de implementações possíveis, como eu estava falando. Então, não necessariamente é o único, talvez seja o que a gente usa mais, com certeza, mas eu acho que pode haver flexibilidade para outros tipos de solução. Dentro desse tema, algumas perguntas para a gente começar. Então é o seguinte, por que... Na verdade, a gente tem problemas. Por que... Deixa eu passar aqui. Que era para a gente começar a discutir. Então, assim, dentro de política de remuneração, qual é o problema que a autarquia precisa resolver? Vai passar aqui por algumas, vai passar por alguns exemplos e a gente vai discutir algumas sugestões. Mas, por exemplo, aqui em princípio, ainda não está claro para a gente qual é o problema. Tá? Então, uma das perguntas para quando for, por exemplo, um problema pode ser uma questão de ajuste a normas internacionais. Um problema pode ser uma tomada excessiva de riscos. Um problema pode ser incentivos mal ajustados. Enfim, a gente tem que definir qual o problema, por que isso é um problema, de fato, a partir da definição, quais são as consequências desse problema e
qual a evolução desse problema caso nada seja feito? Porque você vai fazer alguma coisa para consertar uma trajetória. Então, assim, qual é essa trajetória caso no caso aqui a SUSEP, caso a autarquia não decida não fazer nada? Então, como que isso vai evoluir? Se nenhum tipo de política de remuneração for implementado, como é que esse cenário evolui? O que pode acontecer? O problema é o seguinte, que um problema mal formulado, ele vai afetar diretamente o desenho das opções. Se a gente está falando que o problema é uma gestão de risco, a gente tem diferentes causas para uma má gestão de risco ou para um comportamento excessivamente arriscado por parte das seguradoras, e a gente tem diferentes opções para consertar isso. Se o problema é realmente a política de remuneração e incentivos mal ajustados dentro da política, aí você vai e conserta direto, você vai atacar diretamente a política. Mas a questão é a seguinte, a definição do problema vai moldar as alternativas que vão ser consideradas e que vão ser avaliadas depois. E é um pouco isso que a gente vai passar e trabalhar aqui hoje. E o problema e a sua magnitude, eles representam um cenário de linha de base. Então, foi dito aqui, acredito em vários dias, isso sempre dito, e a gente vai repetir, que regular nem sempre é opção. Fazer alguma coisa nem sempre é opção, algum normativo nem sempre é uma opção. A questão é a seguinte, só que acaba que sempre é a opção. A opção de não regular acaba nunca virando a opção. Só que você analisar esse não regular, esse é o seu cenário com o qual você vai comparar as suas alternativas. Então, pode ser até que você não escolha, mas a magnitude do problema e a sua tendência é como você vai comparar outras alternativas. Então, pode ser até que você não escolha o status quo, mas ele tem uma importância fundamental em qualquer tipo de análise, ex ante de políticas e ex post também. Até só dando um parênteses no que a Michelle falou, um dos problemas que a gente repara na identificação de várias AIRs de agência é também muito a adaptação. Às vezes uma norma que regula o tema já existe, mas essa norma não é adequada para um subsetor, um setor específico dentro da própria agência. Então, vamos pegar, por exemplo, que eu sei que é o caso de vocês também, o caso da ANP, né? Que a gente trabalha muito com a ANP porque a gente tem uma parceria com eles dentro de boas práticas regulatórias, então a gente acaba trazendo os exemplos dessa experiência que a gente está tendo de capacitação lá. A ANP lida com diversos subsetores, gás, óleo, biocombustível. Então, às vezes, uma norma geral não é suficiente para atender todos os subsetores. Então, às vezes, um problema que surge é a adaptação de uma norma geral da agência para um subsetor específico. Então, o problema ele nem sempre tem origem externa. A origem pode ser interna dentro do próprio diálogo da estrutura da autarquia, da estrutura da agência. Então, às vezes, dentro de potenciais questões a serem reguladas no setor de seguro, a gente tem questões muito diferentes que uma norma geral não atenda. Então, você pode ter um problema decorrente disso. E por isso que é importante, também foi falado aqui no ciclo de palestras, a gestão de estoque regulatório. Você saber que normas você tem, você saber como essas normas estão sendo aplicadas, se elas são efetivas, porque tudo isso ajuda na identificação de problemas do dia a dia da autarquia. Então, conhecer as normas, conhecer os problemas ligados ao setor, pode ser um meio de você começar a tentar tirar a amplitude do problema e trazer ele mais para uma construção mais realista, para uma análise de impacto mais efetiva. Em relação a essa questão, a minha humilde opinião é que a gente não poderia tratar, né, uma recomendação ou uma exigência que seja internacional como o problema. Né? Porque lá fora, certamente eles identificaram um problema, e a gente sabe qual é o problema. Na crise de 2018, os taxpayers foram chamados a salvar um monte de empresa e que no calendário seguinte os dirigentes estavam ganhando milhões de dólares em remuneração variável. Né? Então, alguém olhou, pô, isso daqui não está parecendo fazer sentido. O cara quase quebrado, precisou de infusão de recursos dos pagadores de impostos e vamos arrumar essa questão. Né? Você teve, no nosso setor, acho que teve a fusão ali, Itaú Unibanco, mas também não me recordo que tenha sido uma coisa catalisada por uma eminência de ter algum problema maior e também não realizar essa questão. Né? Então,
Do meu ponto de vista, eu acho que essa observação de um cenário lá fora, né, que não se observou aqui dentro, não significa também que não há desajustes na questão da remuneração, né? É um desconhecimento meu. Agora, e lá fora tem uma outra questão também, que acho que é uma preocupação grande em vários padrões internacionais, e eu coloco esse em mais um deles, que é a característica de várias empresas, né, dessas serem de capital aberto. Então você tem não só o cliente, mas você tem o investidor, né, o minoritário ali, né, que ele tem os recursos investidos nessas empresas, e eu enxergo isso nessa forma de alinhar a remuneração dos dirigentes com os interesses, né, não só dos clientes, mas provavelmente até principalmente com dos minoritários, o seguinte: olha, esse troço que você está destruindo o valor da minha ação e você está recebendo muito bônus em relação a isso. Então, que é algo que aqui no Brasil, em todos os setores, ele é muito menos... claro que a gente tem um mercado de capitais, né, pouco desenvolvido, com poucas empresas, principalmente desse setor de capital aberto, com ações negociadas em bolsa. Então, acho que tem um cenário, né, que eu desconheço, que é essa questão de como que efetivamente está a política de remuneração, né, dos dirigentes, né, e o outro que é essa questão de você ter né, vamos dizer assim, um número de stakeholders, né? Você pode meio que deixar de lado os acionistas, que são poucas as empresas que têm ações negociadas em bolsa, né? E, né, eu acho que daqui a gente tem o que é a Porto, né, que é capital aberto, né? Sul América, né? E acho que é só, né? E, tudo bem, você tem Bradesco, tem o papel do banco. Hã? O Brasil segue, né? É verdade. Tudo, provavelmente daqui a pouco talvez tenha a Caixa, mas são poucas, né? Então, eu acho que para a gente definir esse problema, talvez a gente tenha que dar uma analisada, né? De, olha, como é que hoje, né, se comporta essa política de remuneração, tá? E ainda que seja né, para inclusive ajudar no debate, né, com organismos internacionais, essas questões todas, se uma das opções for esse problema que vocês resolveram aqui é um problema que para a gente não existe, mas independente disso, talvez a gente tenha que ter, né, para ele não vir a existir, a gente já fechar, né, as portas antes de que algo assim aconteça, né? Então acho que, né, o problema ser atender a um organismo internacional, não, do meu ponto de vista, não é uma boa prática para a gente começar um debate, né? Não de IR, mas da própria regulamentação. Olha, não, tem essa questão, vamos aprender com a experiência lá de fora e ver onde é que a gente está nesse cenário. Colher evidências internacionais na definição do problema, de quem sofreu as consequências do problema. As consequências do problema e tentar, entre aspas, tropicalizar essa análise. A gente tem essa situação aqui ou não tem essa situação aqui, né? Porque eu repito, assim, acho que tem particularidades, né? É óbvio que o que aconteceu, né, o que levou a isso em 2008, o pessoal está fechando as porteiras, né, fazendo né, depois do problema ocorrido, tentar resolver aquela questão, mas certamente em algum momento vai acontecer outro problema de uma outra brecha que está aberta. Isso sempre foi assim e vai continuar sendo, né? E muito do que aconteceu lá fora, né, tinha relacionado com operações off-balance sheet, essas coisas que aqui no Brasil, não, né, a regra, por exemplo, de próprio investimento das seguradoras é muito amarrada aqui no Brasil, né? Você não consigo imaginar você ter uma situação, né, de exposição a riscos que não estejam no balanço, né, que venha e surpreenda todo mundo lá na frente, entendeu? Um pouco isso. Perfeito. Aí a questão é a seguinte, então o problema é uma exposição excessiva a risco ou o problema é uma política desajustada de remuneração de alta direção? Na verdade, foi essa questão que a gente trouxe. A gente até colocou aqui três... Essa é uma pergunta, assim. O mercado segurador brasileiro se expõe excessivamente a risco? Isso está associado a uma coisa de bônus e tal? Ou o problema é o desalinhamento, assim,
o risco excessivo existe? Eu não tenho essa resposta porque eu não conheço a forma, né? Eu não sei se vocês têm alguma evidência, alguma né? Mas do meu ponto de vista, o fato de você não ter não significa, pode ser não ter por acaso, que alguém ainda não acordou, pô, dá para fazer um jeitinho aqui bacana da gente, né? Não é isso. Acho que ainda que não tenha, olha, de novo, não tem por acaso, né? Então vamos, né, tentar estabelecer limites que esse por acaso não tenha chance de virar alguma coisa concreta, né? Que eu acho que é legítimo, inclusive, também, né? Esse é um ponto, até por sorte, assim, a Casa Civil tem o guia, eles botam alguns exemplos, tem uns boxes, lá tem vários boxes. Aí um deles é esse aqui com diferentes exemplos de natureza de problema. Ocorre quando há riscos que são considerados intoleráveis ou que só podem ser justificados em circunstâncias excepcionais. Esse tipo de risco pode variar em função da cultura, do nível de renda. Exemplo, um risco de falência do sistema, alguma coisa com relação à estabilidade do sistema financeiro ou das seguradoras e o possível impacto. Você tem uma tomada excessiva de risco, você pode ter um impacto que o risco ele pode ser baixo, ele pode ser caracterizado como pouco provável, mas a severidade é muito alta. Caso ele aconteça, ele tem um impacto muito grande sobre a economia. E aí isso por si só justifica uma ação do regulador nesse sentido. E aí essa seria uma alternativa. O que a gente gostaria como a gente acha que o problema poderia ser bem estruturado, ou pensar nesse problema bem estruturado para poder partir dele e ir para as alternativas. A gente botou aqui a gente falou que ia comentar sobre alguns exemplos de... Pode, claro. Mais um disclosure aqui, né, que são opiniões pessoais. Mas, enfim, em relação ao que o Alexandre falou, claro, tem boas práticas internacionais, tem padrões lá fora, mas, obviamente, o Brasil tem sua soberania, e mesmo quando ele é avaliado frente a esses padrões, é importante, nos casos em que não se segue, justificar por que não. Então, acho que a presença desse tipo de referência, por si só, traz a necessidade de uma discussão. Agora, se o resultado vai ser uma lei, uma norma que vai trazer aquilo para um arcabouço regulatório, aí isso aí, se a gente acabar optando por não regular, vai ter que ser bem justificado, bem embasado no momento de uma avaliação dessas. E quanto melhor for o AIR, acho que mais vai ajudar nesse sentido, né? Com relação a evidências concretas, né? Isso até eventualmente volta nessas discussões, mas por que vocês estão preocupados com isso? Já aconteceu alguma vez? Conta um caso aí que... E, enfim, nós não podemos abrir casos, mas é notório que no mercado segurador não teve nenhum grande escândalo nesse sentido. O que a gente talvez observa hoje, sem muita evidência, né, mas por conta de contatos com pessoas do mercado, é talvez um apetite por parte dos resseguradores locais, por mudanças recentes na regulamentação, buscar riscos lá fora, está um pouco talvez mais agressivo do que era anteriormente, mas assim, é até difícil, sem uma discussão, você ter um embasamento, uma preocupação com base no fato concreto, a menos que o problema já tenha acontecido. E aí o regulador não está cumprindo o papel dele também, entendeu? O que a gente quer tentar fazer aqui? Talvez trazer 2 exemplos de problemas que na nossa opinião, foram não tão bem formulados, e trazer um exemplo de uma forma como um problema, esse tema, caso evolua essa discussão, como ele pode ser tratado, que é o passo seguinte. Então, esse aqui é um exemplo de colocação de problema em uma IR, que assim, a questão a ser enfrentada pela agência no que diz respeito ao tema, mediação, relaciona-se à possibilidade de ampliação da atuação da agência no sentido de possibilitar o oferecimento de assistência capacitada para a facilitação do diálogo com o objetivo de resolução das questões que envolvem as relações negociais entre os agentes. Ou seja, é um burocratês, né? Basicamente, o que eles fazem? Eles definem mediação. O problema deles não está claro. Eles só trazem que a questão a ser enfrentada tem a ver com mediação. E trazem o conceito de mediação. Mas qual o problema?
Não tem. Isso é a característica de uma definição que é ampla e pouco clara. É uma das definições do que não fazer em relação a um problema. O objetivo é você resolver questões que envolvem relações negociais. Você tem que talvez trazer assim, qual é o cenário atual? O que a gente tem em termos de judicialização? Qual o impacto disso para o setor? Por que a agência precisa fazer alguma coisa? E a partir dali, você constrói as alternativas. Um exemplo é o custo da Procuradoria Federal da Ancine na defesa de casos judiciais hoje é X. Poderia ser reduzido em Y se fossem adotadas técnicas alternativas de resolução de conflito. Então, assim, você quer usar a mediação para resolver um problema, que é qual seria? O alto custo da defesa judicial. O custo da defesa judicial. Então, assim, você tem que pensar num problema claro. Não é na definição do que seria a sua alternativa. Porque o que eles trazem aí já é alternativa. Eles trazem já a alternativa da mediação. Mas você não sabe qual é o problema que eles querem resolver com a mediação. Então, a questão da definição é importante por causa disso. Porque depois você tem que pensar no momento da IR, tanto quando você está querendo resolver o problema por meio de regular ou não regular, mas depois no momento do resultado que você quer esperar com aquilo. Então, é o que a Michelle pontuou no início. Uma definição do problema vai impactar o que você quer daquela norma no futuro, ou o que você não quer daquela norma no futuro. Então, por isso que essa primeira etapa é a etapa crucial, é a etapa que tem que gastar tempo. Porque definir causa e consequência com um problema bem delimitado é muito mais fácil. Então, às vezes, a primeira etapa é a mais demorada muito por conta disso. Ressaltou isso. É porque essas coisas elas começam abstratas, elas viram assim senso comum. Todo mundo fala, você tem que gastar tempo. Mas por quê? Exatamente, a tentativa é dar um pouco mais de concretude. Por quê? Porque a gente tem esse tema grande. Então, dependendo da forma como a gente definir esse problema, a gente vai ter diferentes alternativas de ação. O problema, na verdade, pode ser uma lista de problemas, pode ser vários, digamos assim, não precisa ser um definido. Acho melhor só um. Eu acho que se tiver vários, aí eu não sei, eu já vi, por exemplo, eu já vi em alguns casos em que você tem uma IR em que ela é dividida em vários subtemas. Então, a agência tem um problema grande, e aí ela acha que aquele problema, na verdade, são vários mini problemas. Então, eu já peguei alguns casos de sei lá, 6, 7 AIRs em uma. Então, você tem um tema global, um tema maior, e aí você vê que, na verdade, aquele tema são vários problemas diferentes, com várias alternativas de ação diferentes, e aí você vai desmembrando. Então, aqui, AIR sobre o tema 1, AIR sobre o tema 2. E aí você vai indo. Mas, a rigor, você vai resolver um problema de cada vez, né? Eu acho recomendável, desculpa, fazer o mais específico possível no primeiro momento. Já que não tem uma cultura de AIR, restrição gera foco. Acho que é uma recomendação que eu dou para os meus alunos de dissertação de mestrado e doutorado. Quanto mais específico e pontual, melhor. Porque o exercício de um estudo, qualquer estudo, e a IR é um estudo, é você ter uma hipótese, você ter uma pesquisa focada. Porque quanto mais abrangente, mais atalhos você vai tomando e acaba não chegando. Às vezes pode não chegar a lugar nenhum. Quanto mais específico, você pode decompor o problema em outros subproblemas. Então, você faz uma IR grandona, que na verdade são várias AIRs, né? Com vários pequenos problemas. Mas eu acho que, num primeiro momento, quanto mais delimitado, específico e pontual, mais seguro fica a condução daquele processo da IR. Olha ali, rapidinho. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Aloysio Barbosa, falo da Eudes Advogados. Talvez eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala de AIR será que de repente o tema em discussão já não está solucionado por outras regulamentações existentes? Exemplo, e obviamente apenas tentando colocar para ilustrar dentro do tema que está sendo proposto aqui. Quando a gente fala de remuneração dos diretores, naturalmente essa é uma parcela de um patrimônio de livre movimentação da própria seguradora. Por quê? Porque a regulamentação do setor já impõe uma série de restrições de como a seguradora pode manejar o seu resultado financeiro. Você tem restrições de como esse dinheiro pode ser aplicado, você tem uma série de obrigações de reserva que as seguradoras devem seguir, ou seja, já há uma restrição
de como a seguradora deve agir com o seu patrimônio justamente em prol do quê? De sua solvência e, por consequência, em prol do equilíbrio do mercado. Tanto é que, se a gente for voltar aqui aos idos lá de 2008, 2009, quando o mundo inteiro se surpreendeu com a famosa crise dos subprimes, em muitos aspectos a regulamentação do setor brasileiro foi tomada como paradigma para os outros países de como deveria ser uma regulamentação do setor financeiro. Então, acho que é importante a gente, quando fala de AIR, também pensar o seguinte: espera aí, eu também não posso ter um excesso de regulação. Vamos lá, e de novo, eu estou só colocando aqui para debate, não estou dizendo que a solução do tema remuneração dos diretores seja essa. Mas não é um caso para se pensar, se eu já tenho uma série de outras regras que limitam a utilização do patrimônio financeiro das seguradoras, justamente em prol do equilíbrio do mercado, será que criar uma regra adicional não pode caracterizar um excesso de regulação na atividade da companhia? Então, acho que talvez seja interessante se pensar nisso, ou, enfim, se debater isso como um dos elementos quando se fala de uma AIR. Enfim, era só essa colocação aqui para debate que eu gostaria de fazer. Obrigado. Até te respondendo, acho que um ponto que o professor Zé Vicente trouxe, quando a gente tinha o desenho do problema na agenda, era justamente atrelado à sua fala. Porque quando o problema está na agenda da SUSEP, já se pensa em estudos para regulamentação. Então, já inclui um viés de regulamentação. E o que a gente falou muito aqui no início, quando estava mostrando o problema, é que essa parte do regular ou não regular, das consequências que você apontou, que concordo, são todas consequências a serem consideradas no momento do mapeamento das alternativas, da alternativa inclusive de não regular, estão dentro do ciclo. Elas podem não ser discutidas no momento da definição do problema, porque o problema continua existindo. Agora, a questão é identificar esse problema, as causas e consequências, e aí você chega na parte das alternativas de ação, que é onde entra justamente o que você está falando. Só que aí, para você seguir a IR até chegar nas alternativas, o ideal é que a construção desse problema não tenha nenhum viés. Que o problema seja ele claro, limpo e sem nenhuma indicação de alternativa de ação a priori. Porque a ideia de ter uma racionalização das etapas é justamente chegar em múltiplas alternativas de ação. E aí você vai entrar numa etapa seguinte, que é o custo-benefício, ou outros tipos de análise de custo de cada uma dessas ações. Então, o que você está apontando é super cabível a IR, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Sempre a alternativa de não regular, num cenário que a gente tem como o nosso, de um país que sempre regulou muito, então um cenário de regular tem que ser uma opção, mas isso entra, pelo menos a meu ver, numa etapa um pouco posterior do que na definição do problema em si. Na verdade, o que você está perguntando é, será que isso é realmente um problema? Ou será que isso já foi resolvido por uma regulação que é lateral, que afeta outros objetos, que não exatamente essa? Investimento, quais são os papéis que ela pode investir quando você impõe a obrigatoriedade de constituição de inúmeras reservas. De uma certa forma, você já está impondo limite para que, por exemplo, ela não decida, hipoteticamente, 90% do meu resultado será destinado a remunerar diretores. Ela não tem condição de fazer isso porque você já tem uma série de outras regras que impõem limites à utilização dessa quantia financeira justamente em prol da solvência da instituição e do equilíbrio do mercado. Então, a provocação é, considerando que eu já limito o patrimônio da seguradora, a utilização do patrimônio da seguradora de outras formas, eu realmente preciso entrar em como ela quer remunerar sua alta direção, já que ela já tem uma série de outras limitações para a utilização do patrimônio, porque quando a gente fala de criar uma limitação dessa natureza, é pensando em quê? Em equilíbrio do mercado, em solvência do mercado, para que no momento de uma quebra da empresa, o segurado não deixe de receber a sua indenização ou pagamento de capital segurado contratado. O que, em tese, já é protegido por essas regras laterais, como foram colocadas. Enfim, a provocação é justamente nesse sentido. Obrigado.
Sim, mas aí a questão é exatamente de como você coloca o problema e o que vira o problema. Porque a questão, assim, eu acho que parece que na literatura internacional já tem um certo consenso de que um desajuste na política de remuneração pode causar uma tomada excessiva de risco. A tomada excessiva, por exemplo, então se você tem... Então, por que é útil colocar um problema dessa forma? Você tem o problema aqui central, aí você tem as causas, aí você tem causas primárias e causas secundárias, e você tem os efeitos primários e efeitos secundários. Então, por exemplo, se a gente coloca que o problema é um desajuste da política de incentivos com relação à remuneração, um dos efeitos disso aqui é a solvência e um efeito secundário é para a economia como um todo, o PIB, aí você começa a ter problemas muito sérios assim, em termos de Essa ideia de árvore é um modelinho muito legal. Pois é, agora a questão é a seguinte, se você bota como tomada excessiva de risco, e aí você coloca aqui diferentes causas, uma delas a política de remuneração, e aí uma análise do status quo, uma análise do cenário atual, você precisa demonstrar que realmente os incentivos, o que se aplica no contexto internacional, não se aplica aqui por causa de N motivos, que é um pouco do que você está falando, mas aí é exatamente esse o papel da análise de impacto regulatório, é você debater, saber exatamente o que você quer, para que você quer aquilo, onde você quer chegar, quais são as causas, qual é o status quo, qual é o problema que a gente tem, o que a gente quer resolver, como é que isso está sendo resolvido. É exatamente esse o objetivo de fazer uma análise de impacto sobre o tema. E só complementando antes de passar a palavra, é parte também dessa lógica de boas práticas, porque a raiz de tudo, se a gente pegar o primeiro ciclo, né, de palestra, que foram os fundamentos da IR, vem tudo das boas práticas. E um dos fundamentos das boas práticas, e por que a IR existe, é ter um diagnóstico histórico dentro da autarquia, dentro das entidades públicas, que possa permitir que o gestor que venha depois entenda aquela opção regulatória. Então, a IR cria um histórico. Ainda que a opção seja por não regular, ainda que a opção seja, enfim, não mudar nada, ela cria um histórico para possibilitar que esse gestor futuro entenda o cenário que gerou aquela decisão. Então, o papel da IR é criar esse diagnóstico e deixar ele positivado para facilitar a vida dos futuros gestores, de quem trabalha com esse gestor, dos outros setores que trabalham com aquela entidade, porque a gente tem que pensar que o impacto não é só dentro da entidade, né? O impacto é muito maior. Então, deixar claro quais são o que levou àquela opção é muito importante dentro da boa prática regulatória. Então, se a gente for remeter o histórico, a gente tem que levar em consideração essa parte do diagnóstico também. A função da IR de diagnosticar, não só de resolver o problema, ou de tentar resolver. Acho que é uma questão aqui que parece que está sendo debatida, é até que ponto, antes da IR, você elabora o problema, né? Se você obtém evidências concretas da existência desse problema, quantifica esse problema, quanto que ele te gera de custo, de risco, de prejuízo, enfim, o quanto você pode até se basear em evidência mais empírica, né, por exemplo, partindo do pressuposto que isso já é uma discussão que tem força lá fora, uma definição do problema talvez mais concreta seria como garantir que a política de remuneração contribua para esse alinhamento de incentivos. Acho que talvez isso seja um problema relativamente focado, talvez mais interessante do que discutir como alinhar os incentivos da administração das empresas de forma geral, que aí você pode ir por diversos caminhos. Mas, assim, depois de definido esse problema, a questão é, para definir esse problema da primeira forma que eu falei, você precisa ter uma análise profunda de como que os administradores são remunerados, que são informações difíceis de se obter também. Entendeu? Então, acho que talvez seja interessante, de certa maneira, você iniciar essa discussão na IR, talvez com um conhecimento não tão profundo ainda, e incluir visões como a do colega ali. Ele, como parte interessada, está trazendo essa visão aqui, como é que a gente consegue trazer isso para esse contexto e contribuir para identificar soluções, ou até mesmo para, se for o caso, chegar à conclusão de que o problema de fato não existe. Porque a solução do problema é status quo, não regular. Isso.
Mas a questão para mim é resolvido. Qual é o grau de É, informação que porque você senão precisa pra aqueles definir o 2 problema. anos da AIR, você vai levar 2 anos para discutir se vai ter Mas- AIR ou não. Então, isso varia muito do nível de complexidade do problema e do que você vai considerar o seu ponto de partida. Tem muito agente regulador que, na assimetria de informação com o regulado, ou então desconhecendo a opinião do regulado, parte de uma pesquisa de mercado para dar um start para um AIR. Então, assim, pelo que eu estou entendendo desse caso em específico, acho que talvez ouvir o mercado para você ter um subsídio inicial junto com o subsídio que a SUSEP já tem seja uma alternativa interessante. Porque com o subsídio de uma pesquisa de quais são as alternativas interessantes para o mercado, como o colega pontuou na pergunta, eu acho que é um bom ponto de partida para você definir melhor o seu problema. Porque para você não ficar só na visão do regulador, mas também trazer a visão do regulado. E se a gente for pensar no modelo que a própria Casa Civil se inspirou para trazer essa diretriz geral de AIR, foi num modelo que vem do Reino Unido, que é a participação desde o início. Então, a participação, não participação em elaboração normativa, mas a participação no subsídio de informação também é super desejável para criar esse colchão de informação para você criar o problema. Então, assim, você não precisa ter um problema altamente trabalhado, discutido, mas você precisa ter um problema claro, assim, basta que tenha uma clareza, que ele não seja tão amplo a ponto de dificultar as suas próximas etapas. E aí eu acho que essa calibragem é difícil quando a gente começa, né? Começar... Assim, podia colocar possíveis problemas, esse. Aí faz uma consulta pública para ver o que o mercado acha, Isso. se isso é realmente problema. Tem E até, aí você faz voltando uma etapa, aqueles slides uma das IR zero, assim, uma perguntas. etapa zero. Pois é, eu acho que na última sessão, tanto a Anvisa como a ANAC falaram de um cardápio de participação, ou seja, de diferentes formas de participação do setor ao longo do processo. E aí muitas agências chamam isso de tomada de subsídio. Você começa bem antes, já desde a etapa de definição do problema, até às vezes para pegar dados sobre a definição do problema. Por exemplo, você faz uma enquete com o setor dizendo, faz um questionário, 20 perguntas, e coloca, marque para você qual dessas perguntas são efetivamente um problema dentro da remuneração de servidor. Então, você já vai ter uma base do que o setor pensa. Então, assim, fazer uma pesquisa que às vezes é simples, uma pesquisa que é um formulário, já ajuda nessa construção do subsídio sem ter um custo de participação em termos de tempo tão alto. Então, assim, é usar alternativas de meios eletrônicos, enfim, de ter uma área no site especial para isso, para ajudar vocês. Assim, a gente vê que as AIRs mais bem-sucedidas são aquelas que partem de bons níveis de informação desde o início. Talvez isso, o que vocês acham? Talvez isso não deveria ser uma coisa a ser discutida até um pouco antes, para saber o que entra ou não de tema, por exemplo, no plano de regulação. O que vocês acham disso? Sim, já tem até algumas agências que fazem consulta pública na agenda regulatória. E isso é super legal, porque faz com que o regulado proponha temas prioritários. Então, essa participação desde o momento da definição das prioridades é importante. Mas, assim, ao fim e ao cabo, é bom saber que o martelo está na mão da autarquia, está na mão da agência. Então, assim... Uma linha tênue, assim, no sentido de, vamos supor que a remuneração aqui no Brasil não seja de fato um problema em termos de tomar risco excessivamente. Mas é o seguinte, se a autarquia tem como objetivo garantir ali a solvência do mercado, garantir a estabilidade, e ela tem evidência muito forte internacional de que a política de remuneração afeta isso, assim, tudo bem, o setor ele tem que participar, o setor ele dá subsídio, ele mostra, mas o setor também, de repente, aí tem que mostrar que, olha só, o que se aplica no contexto internacional não se aplica aqui por causa disso, mas vocês têm um compromisso, assim, com a estabilidade do sistema. Então, se você tem uma evidência muito forte, também não tem como... É uma linha tênue, assim, é um balanço que você tem que fazer, o setor também tem que trazer grandes preocupações, mas também a autarquia tem que estar tem que ter bastante atenta com o que está acontecendo no cenário internacional para evitar riscos que tenham um impacto muito grande, ocorrência baixa, risco de ocorrência baixa, mas que se acontecer, Deus me livre, acontece alguma coisa,
olha o problema que se dá, assim, olha o problema para a autarquia. Então, vocês têm que estar bem embasados e seguros com relação a isso. Dado que, a princípio, né, não há nenhuma evidência empírica de que há, né, um desajuste, né, evidência empírica porque, né, não houve problemas relacionados à solvência de empresa por conta de remuneração excessiva de diretores. E como o colega lá atrás falou, pô, você já tem outras amarras, né, outras que certamente não miraram nessa questão da remuneração, mas que, de uma certa forma, entre aspas, inibiram essa tomada excessiva de risco. Isso é uma hipótese, né, não está comprovado. Né. Talvez a definição desse problema fosse, independente disso, você trazer as melhores práticas, né, de remuneração, né, assumindo que as melhores práticas é o alinhamento do risco, né, que tem que estar, o risco que a alta direção está tomando, tem que estar alinhada com o perfil de risco que a empresa declara que ela quer correr, essas coisas todas. Ou seja, o cara não pode, pô, meu negócio aqui é vender seguro de vida para pessoa de 20 anos, o cara está lá fazendo uma policy master para colocar para dentro gente de mais idade, porque, sei lá, enfim, é um exemplo, né? Mas seria induzir essa adoção dessas melhores práticas, ainda que, né, do jeito que está, não vai acontecer nada, né? Mas a gente pelo menos está alinhado, né? Com essas melhores práticas, você pode eventualmente, num segundo momento, aliviar alguma das amarras que foram colocadas, não por conta disso, né, mas porque, né, acho que Uma coisa que seria, rapidinho, uma coisa que você falou que eu acho interessante, que a gente não tocou no ciclo, regulação experimental, fazer regulamento que dura um tempo determinado, ou regulamento cuja prorrogação está vinculada a índices. Isso é uma ideia super interessante que eu vejo pouco acontecendo. Você não sabe muito bem o que vai acontecer. E aí você faz uma coisa e vai vendo como é que o mercado vai se comportando, como é que o setor vai se comportando, e aí você prorroga ou não o regulamento dependendo da obtenção de certos índices. É uma técnica de legística, né, que é uma técnica de edição de regulamento, de norma, de lei, que no Brasil não é tão comum, mas que podia ser uma coisa, começar pequeno, começar pontual na hora de fazer regulamento, né, e fazer regulamentos temporários, que podem ou não ser prorrogados, porque você não tem... Porque é aquilo que você fala, né, Alexandre? Também a IR é 90% arte, né? Você não tem também bola de cristal para saber tudo. Então você vai experimentando ali e vai vendo o que está funcionando, como é que o mercado... É um sistema absolutamente complexo, né? Então são vários incentivos de toda a ordem. Vai vendo se aquilo está funcionando ou não, vai prorrogando ou não, dependendo de como o mercado vai se comportar. Em princípio, todo regulamento ele é temporário, porque ele pode ser revogado. Mas ele tem uma pretensão de continuidade. Mas quando você deixa explicitamente claro, expressivamente claro, que é um regulamento temporário vinculado a certos índices, isso pode ter um impacto no compliance dele ali, enfim. Uma regulação Um experimental, exemplo legal sabe? de regulação experimental dentro de AIR é um exemplo um pouco complexo porque é das bagagens, mas assim, a AIR das bagagens, ela é feita de maneira experimental, porque na opção da ANAC foi deixar a norma em vigor por 5 anos, ver o impacto da norma nesses 5 anos e rever a norma nesses 5 anos, para decidir se a norma ia continuar em vigor ou não, ou se precisava de mudança. E ela ainda prevê uma revisão em 10 e uma revisão em 15. Então, foi uma tentativa de fazer uma regulação experimental por 5 anos e, caso se optasse por manter a regulação, continuar monitorando de perto essa regulação em 10 e em 15. Mas aí a questão crucial do caso de bagagem foi a judicialização, a questão da opinião popular, pressão popular, questão política, enfim, a coisa transcendeu a mera análise de impacto regulatório. Mas, ignorando essas falhas de mercado, vamos dizer assim, pegando a IR em si, ela é muito bem feita, muito bem construída, justamente por pensar dessa forma experimental. Porque eles não sabiam como o mercado ia reagir à bagagem, e mais que isso, para a medida da bagagem ser efetiva, eles dependiam de outras variáveis de mercado, que dependiam de questões políticas que eles não sabiam se ia acontecer. Então, por isso, teve um período de 5 anos experimental. Então, isso é um modelo interessante para testar quando você não tem essa bola de cristal para definir o que vai acontecer. Eu acho interessante que essas regulações experimentais, temporárias, elas são especialmente propícias para regulador técnico fazer. Porque, às vezes, o político não tem incentivo para
editar regulamento para assumir a coisa experimental da atuação pública. Vou te dar um caso concreto. Tem um professor importante de direito administrativo, que é o Carlos Ari, e ele me contou em palestra, enfim, eu posso contar isso, que isso já tornou público. Ele, durante um tempo lá, ele foi chamado por um governador do estado de São Paulo para fazer uma ideia de legislação, regulamentação experimental, assim. Ele propôs lá um regulamento, um decreto do então governador, que dizia assim, tudo pode, tipo assim, está tudo meio que autorizado, e aí pode ou não ser prorrogada essa autorização, dependendo dos efeitos daquilo. E era regulação experimental. E aí o governador pegou aquela minuta de decreto e falou, legal, eu vou aqui me consultar aqui com o meu conselho político, devia ser uns políticos sêniores lá, não sei o quê. E depois de um tempo ele voltou e falou assim, olha só, Carlos, isso aqui não vai funcionar. Mas por quê? Porque a leitura política que esses políticos experimentados fizeram desse decreto de regulação experimental foi muito ruim. Assim, você está querendo fazer experimento com o povo, você não sabe o que vai fazer com o povo, você não é um político que tem uma visão do que vai acontecer e tal. Você entendeu? É uma questão do tipo, às vezes o político que tem incentivo eleitoral, ele tem que dizer assim, não, eu sei o que vai acontecer, a minha visão é essa, vamos fazer, isso vai acontecer. Só que, na verdade, isso é uma grande ilusão. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer nunca. Só que você tem que vender essa assertividade de que vamos fazer, agora vai, não sei o quê. Já o regulador técnico, que, enfim, não está sujeito a esse tipo de incentivo, ele pode experimentar mais, porque é uma regulação mais científica, digamos assim, né? Ele não tem esse tipo de preocupação, assim. Os experimentos podem falhar, é absolutamente essencial da ideia de experimentação que as coisas deem errado. E ele não vai não ter mandato, não vai ser expulso do cargo, caso ele... Tem que ter a questão da responsabilização do Tribunal de Contas e tal, que é outro papo também que limita um pouco a experimentação. E aí ele pode não resolver experimentar porque é outro sistema de incentivos. Mas, em princípio, o regulador técnico não tem esse tipo de preocupação, do tipo, se eu não disser que eu sei o que estou fazendo, que vai dar certo, não vou ser reeleito, entendeu? Então, acho que a ideia de regulação experimental, a gente está num papo meio paralelo, mas tudo bem. A regulamentação experimental é especialmente adequada para regulador técnico, que não está submetido a esses incentivos políticos. Em que ponto isso aí difere da análise de resultado regulatório? Não, na verdade, é muito parecido, né? Você só está afirmando explicitamente que aquele regulamento dura um certo tempo. Aí uma coisa um pouco diferente. Você já embute, digamos assim, o índice no próprio regulamento. Então, assim, esse regulamento vai se prorrogar por mais um ano, caso os índices tais e tais e tais tenham sido obtidos. Aí você prorroga automaticamente. É parecido. É como se respondem... Exatamente. É como se você criasse um procedimento para análise de resultado. É como se você já estivesse pensando no gestor lá da frente e falasse para ele, olha, o que eu estou esperando de melhoria, de índice, enfim, do que você quiser com relação àquela norma é isso. Então, daqui a 5 anos, quando você tiver que rever essa norma, é isso que você vai considerar. É criar um parâmetro claro para a revisão e criar um procedimento para essa revisão que seja vinculante. Então, eu acho que é para garantir até que as opções feitas sejam olhadas lá na frente. Então, é para o monitoramento ser mais inteligente em relação àquela norma. O SUSEP fez, assim, em relação à gestão de risco, foi em 2017, acho que sim, que estou tentando contextualizar nesse conceito aí, é a questão dos fatores reduzidos, que até recentemente a ANS também instituiu, e é basicamente um mecanismo de incentivo para tudo que foi considerado pesado demais para ser obrigatório. A SUSEP estabeleceu critérios para quem adotasse certas práticas pudesse obter uma redução de capital, que é algo interessante que as empresas sempre buscam. Então, qual a sua visão desse tipo de mecanismo também? Também acho legal. Tem um autor, Charles Sable, um professor da Universidade de Nova York, acho que do professor de Columbia, chama isso de neorregulação. Se você fizer isso, você cumprir essas metas, sua regulação vai ser mais flexível. Você vai ter reduções progressivas. É uma forma de você combinar autorregulação com regulação, com heterorregulação, do tipo. Se você se compromete a fazer isso, esse projeto aqui e tal, reduzir o risco aqui, e se você fizer isso num certo período, a regulação vai ficando mais leve para você. Tem um caso que é a questão do redução, não é exemplo de seguro, redução do índice de obesidade infantil nas escolas públicas do estado de Nova York. E aí eles fizeram assim, olha só,
Se você cumprir, eu não vou dizer especificamente o que você vai fazer, mas você tem uma série de regras aqui. Se você for batendo as metas anuais, essas regras vão pegando mais leve com você, conforme você vai batendo a meta que a gente está estabelecendo aqui para você. Então, assim, é uma espécie de combinação entre autorregulação e heterorregulação com um incentivo, com um prêmio de desregulação progressiva associado à obtenção de índices para o regulado. Eu acho isso uma ideia interessante. Eu também não vejo muito sendo feito, assim. Eu acho que nós somos muito caretas, vamos dizer assim, nesses modelos regulatórios, assim. Eu acho que regular por meio de índices, prorrogação vinculada a índice, essa coisa. Adota um plano de governança aí que eu vou pegando mais leve. São coisas boas, assim, em abstratos, idealmente são bacanas, assim, podem funcionar, pelo menos. E tem exemplos. Outro exemplo também, o Maine 200, que é um projeto também americano de redução de acidente de trabalho. Tinha um monte de regras rigorosas de prevenção de acidente de trabalho nas empresas do Maine, né, do estado do Maine. E aí eles disseram assim, olha só, essas regras vão ser progressivamente mais flexíveis para você se você criar um plano próprio de prevenção de acidente e se esse plano começar a funcionar. E aí eu vou ficar fiscalizando aqui, e aí a gente vai ver. Também, se não funcionar, a regulação volta e volta pesada. Tem um exemplo brasileiro legal também, que é o do Procel, no campo do Inmetro. Se vocês pegarem qualquer aparelho eletrônico, tem a obrigação de medir e dar para o Inmetro os índices de eficiência energética daquele aparelho. Então, se vocês repararem, quando a gente compra uma televisão, uma geladeira, vai ter um selo com A, B, C e etc., que vai dizer se aquele aparelho tem eficiência energética ou se não tem eficiência energética. A obrigação de fornecer esses índices já existia. Mas desde que houve a opção de criar o selo, de colocar no produto o selo, teve uma economia de 2 bi de quilowatts de energia só com a implementação do selo. Porque incentiva as pessoas a comprarem e pagarem um pouco a mais para produtos que tenham maior eficiência energética. Ou seja, é uma opção regulatória que não gera muito custo, não trouxe custo para o regulado, porque o regulado já tinha a obrigação de criar, de subsidiar o Inmetro com a informação, e foi só um jeito de passar a informação para o consumidor. E isso gerou um impacto super positivo. Então, é um jeito de como incentivos, de como, às vezes, até a forma como você comunica isso já era comunicado dentro daqueles folhetos que vem dentro de produto. Então, assim, como tornar isso mais transparente para o consumidor ajudou a ter um impacto bom que a autarquia queria. Aí uma das causas de ineficiência energética é que o consumidor não sabe, ele não tem aquela informação. É um pouco o que a Anvisa faz também com questão de rotulagem, etc. Aí você ataca. Por que é importante saber ter um problema e ter as causas? Porque aí você ataca uma das causas. Aqui o problema. Acabou que o Alexandre até deu uma outra ideia de uma possível colocação desse problema. Não sei se entendi certo, mas assim, se a autarquia tem um objetivo de crescimento do setor, você ter uma aderência assim, de boas práticas, isso pode atrair. Pode fazer o mercado crescer, pode atrair mais investimento. Então, essa também pode ser uma outra forma de você colocar a questão de boas práticas, de remuneração, de aderência a boas práticas internacionais aqui no contexto local. Então, a partir desse problema, a gente tem as alternativas de ação. Então, mas, assim, qual é o status quo? Assim, aí a gente tem esse ICP do IAS, que a SUSEP é membro. Então, precisaria de uma adaptação para isso? Seria uma adequação a essas normas? Tem a resolução do Bacen também, mas a gente entendeu que isso não se aplica ao mercado da SUSEP, certo? Então, no status quo, a gente não tem nenhum tipo de regulamento sobre isso. O ICP, ele é diretriz, né? Ele não é prescritivo, tem que ser assim, assado, se eu não me engano. Eu não sei se ele estabelece questões de percentual de remuneração variável, essas coisas, ou isso está no âmbito do Financial Stability Board, mas assim, ele é muito genérico, assim, né? Ele dá diretriz geral e a SUSEP, sendo membro, tem que, de certa forma, estar alinhada com essas diretrizes gerais, é isso? Sim, né? O que eu acho que ele deixa que é uma alternativa, né? O que ele deixa
aberto para a discussão, que essa regulação ela deve observar o princípio da proporcionalidade. Isso não sei se é, mas acho que valeria a pena avaliar, né, se você tem por fora da regulação de SUSEP questões de direito que responsabilizam mais o dirigente na FISA do que lá fora, por exemplo. Não sei, desconheço. De repente você já tem aqui um arcabouço de direito civil que o cara já tem um incentivo, por outro lado, para não fazer grandes besteiras, né? Porque ele vai poder ser penalizado em outra esfera que não a regulatória, né? Talvez ter um comparativo de como que esse ambiente aqui no Brasil se comporta vis-à-vis outras jurisdições pode dar insights disso, né, nessa pegada do princípio da proporcionalidade. E aí você tem algumas coisas que eu acho que se complicam, né, que é o fato de, em algumas seguradoras, elas responderem a mais de um órgão, né? Então você tem aquelas que são de capital aberto, né, acabam a CVM, aquelas que fazem parte do conglomerado financeiro, de uma certa forma, acabam sendo observadas também pelo Bacen. Né? Então, acho que tem umas especificidades assim que... Depende, por exemplo, a abrangência da norma em relação a diretor executivo, né? Que pode dar um problema de sobreposição de norma. Se ele responde à CVM já tem uma regra de remuneração, o Bacen já tem outra para diretor, e aí a SUSEP cria uma outra, aí qual que vai valer se o diretor for responsável, um diretor geral, então ele responde por tudo. O setorial você consegue, mas aí vai ser o quê? Vai ser a norma mais restritiva? Uma dúvida, a SUSEP tem controle sobre a remuneração do... Isso é feito assim ou não? Assim? Isso já foi feito? Até para saber se isso é um problema da remuneração dos diretores executivos de seguradora, assim? Tem essa informação, o dever de... Por exemplo, o diretor comunica a SUSEP, tem acesso a isso? Eu imagino que as companhias abertas, talvez você... Não, na verdade, que eu conheço, não tem nenhum reporte regulatório que trate especificamente essa questão. Também não é algo que pode ser implementado. Não, é só uma questão que eu estou levantando, assim, né? Talvez haja até uma reação por parte do diretor, dizer que a privacidade, intimidade, que não pode e tal. Agora eu acho que isso possa ser superado, tá? Os servidores têm lá os deles, sim. E, na verdade, isso é uma preocupação... concorrencial, porque o servidor, ninguém vai levar ele para outro órgão público. No caso do agente privado, pode ser que ter um padrão da remuneração possa fazer com que ele possa ser assediado por outra empresa. Isso pode ser, em alguma medida, um dado mais estratégico na iniciativa privada do que no serviço público. Eu estou pensando alto. Tá? Isso é um argumento que também volta e meia é apresentado, de você tem que garantir uma certa atratividade do setor para bons executivos. Então, se de repente a remuneração variável é muito limitada no setor de seguros, no setor financeiro, se isso de certa forma não inibiria você trazer gente de outras indústrias que teria capacidade para fazer um bom trabalho aqui. Mas o que eu ia comentar também é da diferença, talvez, de abordagem do Banco Central e da SUSEP com relação à CVM. Porque a CVM, a abordagem normalmente é de deixar tudo o mais público possível para o investidor tomar a decisão. Possivelmente por entender que o investidor ele tem essa capacitação, ele tem essa capacidade de decidir melhor com base em boas informações. O Banco Central e a SUSEP, creio que por o segurado não ser tão sofisticado assim, então tenta restringir mais em alguns pontos. Mas a CVM, no informe esqueci o nome, tem um formulário da CVM que todas as empresas de estados têm que preencher e deixar público, possivelmente trata dessas questões de remuneração também de forma pública. Lembrando que esse argumento da privacidade como elemento estratégico concorrencial foi superado no caso das estatais, que são empresas privadas, ainda que integrantes da administração indireta, pela Lei 13.303, a lei das estatais. Então você tem que abrir as estatais, tem que abrir a política de remuneração dos seus diretores como servidor público, assim. Era um argumento que existia. A Petrobras, não posso abrir porque vou expor meus executivos a assédio e tal, mas foi superado. Agora você abre e tem que abrir mesmo.
Mas Já é uma empresa privada, né? eu não sei exatamente como que está funcionando nas estatais, mas talvez a gente não esteja falando de quanto o diretor X, o conselheiro Y ganhou naquele ano, um valor absoluto, mas Essa estrutura qual, remuneratória. qual o pacote de remuneração dele, o que que entra, o que que é considerado, entendeu? Quais são os Ele é pontos-chave? desenhado, né? Isso. O percentual é variável, fixo. Eu acredito que se existe alguma coisa na CVM, não vou garantir, seja mais nesse sentido. Só para a gente tentar avançar, uma possibilidade, considerando que seja a questão da política que a política de remuneração seja o problema e que o status quo seja a ausência de quaisquer tipo de regras com relação à política de remuneração, a gente pegou isso aqui nos slides públicos com relação ao SUSEP. Então, o que a gente tem? A gente tem a ausência completa de diretrizes ou regras para a política de remuneração e a gente tem uma série de diferentes elementos de desenho do que poderia ser essa política. Então, uma alternativa talvez as opções regulatórias ou não regulatórias sejam baseadas em uma combinação ou avaliação elemento a elemento, porque não é... A questão aqui é que, pelo que a gente está vendo, é bem complexo, assim, a política de remuneração ela pode ser mais rígida, mais solta para cada um desses critérios, então você tem diferentes elementos de desenho. Vocês não precisam, no caso da SUSEP, caso decida regular, não precisa incluir todos, pode incluir eles em diferentes níveis, mas isso aqui pode ser, as alternativas podem ser diferentes opções desses elementos de desenho, tá? Considerando que o status quo seria nenhuma política de remuneração e as alternativas seriam diferentes formas de políticas de remuneração, vocês poderiam montar alternativas a partir disso e avaliar os impactos ou começar a listar os impactos a partir desses itens. Então, o que geralmente... Enfim, aí já definiu o problema, definiu alternativas, e aí tem a exposição dos possíveis impactos e sobre quem esses impactos vão... Quais grupos incorrerão nesses impactos. Então, a questão, para começar, você tem os grupos que são afetados pelo problema, que não necessariamente são os grupos que vão ser afetados pelas alternativas. Geralmente, quando você tem um problema, você tem os custos podem ir para os cidadãos, para a sociedade como um todo, e os custos, quando você vai regular, eles vão ser bem diretamente... vão incidir diretamente em particulares, assim, nas seguradoras, etc. Então, separar quais são os grupos, o que a gente sugeriu aqui? Para um primeiro passo, para começar, seria interessante, por exemplo, quando você está começando um sistema de AIR, você tem algumas tipologias, uma delas seria de grupos afetados. Então, no caso da SUSEP, tem uma tipologia de grupos afetados, esse aqui é o da Anvisa, que foi apresentado aqui. Então, tem o setor regulado, tem a Anvisa, tem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e tem o cidadão. E aí, talvez vocês começarem a pensar em critérios em como adaptar isso para o setor regulado. Então, seria, sei lá, separar por tamanho seguradoras pequenas, grandes, todas, segurados, autarquia. Aqui a autarquia poderia ser, na verdade, também a administração como um todo, poderia ser diferente. Sei lá, Ministério, CVM, outros órgãos com impacto em diferentes órgãos da... Eu acho que nesse caso específico, né, eu acho que tem um impacto ali, acho que na autarquia, que eu não sei se que eu acho que é um impacto, eu não sei se é pequeno ou é grande. A gente vai falar, sei lá, por exemplo, de regras de solvência, né? Acho que ali tem super especialistas que entendem do babado. Regra de investimento, Agora, regra de remuneração, né? Até entender lá como é que se tem ali um grupo, pessoas qualificadas, eu não estou querendo de forma nenhuma desmerecer vocês, muito pelo contrário, tem maior apreço. Mas vem cá, essa regra aqui, ela está adequada, dando os incentivos, porque você mexe com um monte de coisa, né? Até desde, provavelmente, economia comportamental, como é que é. O cara agora tem um livro do Dan Ariely só sobre isso, sobre Payoff, The Hidden Incentives that Drive Our Motivation, que o caso desse livro, que é um economista comportamental, um psicólogo, é sobre incentivos não monetários para trabalho. Pois é, então você vai ter lá 150 políticas de remuneração, se isso for regulado, e teremos capacidade de avaliar, não, pô, essa está adequada, essa daqui tem que melhorar, não gostei. Né? Porque hoje, sei lá, imagino que você teria que contratar não vou fazer um marchand aqui, mas uma dessas especialistas, ó,
dessas políticas de remuneração, quais são as adequadas, quais não são as adequadas. Isso eu acho que é uma questão relevante, né, para a gente responder também, né? Depois disso tudo, se eu vou ter lá uma capacidade de avaliar se o que foi oferecido pelo setor está, né, adequado. A questão da avaliação dos impactos, assim, na capacidade para avaliar impactos. Na verdade, eu gosto dessa pirâmidezinha porque você tem... Vamos começar. Quando a gente está pensando em regulação, a gente pode separar entre... Melhor do que falar em custos e benefícios é falar em impactos positivos e negativos. Isso vai variar. Porque o custo para um setor pode ser benefício para o outro. Então, a gente tem os custos diretos, os benefícios diretos, tem os custos aqui de enforcement, que geralmente são custos da administração pública, e a gente tem os impactos indiretos. Por exemplo, quando a gente está falando em risco ou em alguma coisa assim mais séria, a gente tem aqui um problema de custos e benefícios indiretos. Essa parte aqui, que seria um fully monetized, assim, seria uma mensuração completa e monetização desses impactos, isso é realmente o estado da arte, basicamente, do campo da economia, enquanto campo de conhecimento. Então, por isso que na última sessão a gente estava aqui e tinha um representante da ANAC, e ele estava falando que naquela IR dele sobre segurança, do SEISINC e tal, tinha 2 dissertações de mestrado, e eu perguntei como é que eles faziam parceria. A Anvisa também, as AIRs mais complexas, elas são feitas às vezes em parceria, porque isso aqui é muito difícil de fazer. E, na verdade, essa IR do sistema deles de segurança, ela foi uma IR ex post. Essa avaliação que foi uma dissertação de mestrado lá da Unicamp, eles fizeram essa avaliação depois, e aí viram qual era o custo por aeródromo, e aí fizeram uma proposta, fizeram toda a análise de risco, e enfim, aí são análises mais complexas. Então, essa é uma outra questão, assim então, você começa identificando quem ganha e quem perde, para cada uma daquelas alternativas, elementos de desenho, e eu acho que geralmente você pararia aqui, nesse nível 2, de uma descrição dos custos e benefícios por aqueles grupos. E aí, a partir desse nível 1 e nível 2, caberia uma discussão mais profunda se isso valeria realmente uma quantificação ou uma monetização, se, por exemplo, esse tipo de questão, esse tipo de tema, demandaria uma análise mais complexa. A gente tem a proporcionalidade da AIR. Ela tem que ser proporcional para o problema que está sendo trabalhado. Qual o objetivo, qual o problema que a gente tem. Faz sentido fazer alguma coisa... Vamos analisar esse risco e qual é a chance de realmente acontecer uma tomada excessiva e você ter alguma quebra e qual o impacto da quebra de seguradora. Bom, não sei se já tiveram quebras de seguradoras, eu não sei como é que se poderiam fazer alguma análise do que aconteceu e talvez a partir daí trazer subsídios, insights para uma política de remuneração. É um procedimento que não é exatamente falência. Mas, enfim, eu acho que para um primeiro momento e para começar uma IR, ficaria aqui no nível 1, nível 2, talvez no nível 3. Querer desvirtuar totalmente, mas que todos também já conhecem a minha questão. Esse troço de quebra de seguradora, tem que sempre ter em mente que as regras de solvência elas têm um intervalo de confiança, né? Sei lá, 99,5%, 99,9%. É óbvio que a gente sabe que deve ter uma margem de gordura ali por conta do regulador, mas no limite, se você está trabalhando com um capital que em 99,9% das situações, né, ele cobre, né, em 1 por 1000, você ia ter problema. Então, se você tem um setor que tem 200 empresas, era de se esperar que a cada 5 anos, né, você tivesse problema com uma. Então, ou seja, entre aspas, a quebra, né, óbvio que não é desejável, e ninguém acordaria justificando, não, mas é um modelo probabilístico, realmente, a cada 5 anos uma vai para o saco. Não dá para ser assim. Mas é algo que faz parte do contexto, né, do geral. A ação 100% segura é fica a aeronave chão, no pátio. Exatamente. É um pouco, realmente. Agora, isso também tem um problema de incentivo para o servidor público, né? Porque quando quebra, a sensação que tem é que os órgãos de controle vão buscar algum responsável, assim. Quebrou, então cadê o culpado? Há uma intolerância ao erro, né? A dissertação de mestrado de um
aluno nosso, aliás, membro do REG, Direito ao Erro do Agente Público, Direito ao Erro na Administração, que vai ser publicado, que vai sair agora em uma palestra, né, em setembro, sobre direito ao erro na administração. Porque, na verdade, é uma intolerância em relação ao erro, ao risco que existe. Existe um intervalo de segurança e das coisas, às vezes, adota todas as boas práticas, quebra e é isso. Só que aí, se você diga assim, não, quebrou, alguém vai ser responsabilizado, você gera uma paralisia decisória, né? Ou uma injustiça, porque uma batata quente que estourou, a musiquinha acabou na mão daquele servidor, aquela empresa ali quebrou. E aí? Agora ele vai ser o whipping boy, né? Vai para o milho. Isso aqui é uma forma de você se expor, de fazer essa análise nível 1 e nível 2, identificar custo e benefício de acordo com os grupos afetados. Então, vocês separam pelos grandes grupos. E aí, pelo menos, se você não for quantificar ou monetizar alguma coisa, pelo menos estão claros os efeitos distributivos, assim, quem está arcando com sobre quem vão os benefícios, sobre quem vão os custos. Então, aí você tem... Isso é outra coisa que a gente sugere, além de uma tipologia de grupo afetado, uma tipologia de impacto. Vocês trabalharem, quer dizer, quando for na autarquia, trabalhar dentro de um mesmo tipo de impacto. O que faz mais sentido para a realidade do setor e adaptar isso. Isso aqui a gente estava pensando se botava, são alguns critérios, isso aqui é do guia da Anvisa, para IR, quando você vai fazer IR nível 1 e nível 2, uma das coisas bacanas de fazer é discutir bastante a viabilidade das propostas. Então, aqui são alguns critérios para análise de viabilidade das opções. Eles vão levantar as opções. Então, antes de começar, sei lá, ou pensar em medir impacto, alguma coisa com relação a isso, analisar as opções tendo em vista esses critérios. Efetividade e eficiência, viabilidade técnica, coerência normativa, viabilidade legal, proporcionalidade, aqui proporcionalidade entre o problema, os objetivos e as soluções, convergência regulatória internacional, aqui no caso faz sentido, e viabilidade política. Por aí afora, na AIR, porque em momento algum, eu ouvi falar dessa parte, entendeu? Porque os normativos, de um modo geral, os governos, até então, tá certo? Em todas as áreas, tá? As legislações vigentes, normalmente, ela cria reservas de mercado, por exemplo, tá certo? Não atenta para os princípios constitucionais, inclusive da defesa do consumidor, são medidas restritivas em excesso, tá certo? No caso aqui do seguro, por exemplo, as reservas livres, às vezes a SUSEP quer também criar regras para aquelas reservas, limita a atuação das entidades em relação às reservas, e por aí vai. Isso é uma preocupação. Por exemplo, no âmbito do governo federal, eu sempre estou lá em Brasília, representando as entidades de previdência, junto aos ministérios, e lá constantemente a gente se depara com essa situação. E para você reverter a situação, muitas das vezes você tem que recorrer à justiça. E normalmente a gente sempre ganha na justiça, porque não observa esses princípios que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho que é importante. O mercado tem que ser, o órgão regulador e fiscalizador tem que ser atuante, ele tem que ficar atento e realmente tem que ter punições severas. Mas também ele tem que deixar o mercado livre, tem que atuar, entendeu? E isso é o que não existe. Isso é a minha preocupação. O governo, logicamente, através da medida provisória 881, eu acho que, se for realmente torço para ser aprovado, acho que é um avanço significativo. Tá? No âmbito nosso. Pode ter boas notícias em breve. Se Deus quiser. Eu acho que aqui a gente tem duas coisas diferentes. Tem a base Lei de legal. conversão dela. Tem a base legal para a ação da autarquia ou da agência, quando ela vai agir. Isso é logo no início. Então, estaria mais ou menos aqui na questão da viabilidade legal. As opções elas não podem extrapolar as competências legais do órgão. Isso é a base legal para a ação. Mas aí também a gente está falando de coerência normativa, que aí é coerência com outras opções e com marco regulatório e legal relacionado ao problema. Isso é algo que você pode discutir. Mas você está falando de uma terceira questão, que são impactos específicos. Então, a Anvisa tem um modelinho que ela faz isso, mas isso é muito comum em outros países, é você ter uma obrigação de testes específicos. Então, por exemplo, que eu cito isso é porque os governos, de um modo geral, qual é a saída dele? É o princípio da conveniência e oportunidade. Tá? E isso tem um limite, né, no âmbito administrativo. Né?
Mas a saída deles é justamente essa. E aí, através da conveniência e oportunidade, é onde se cria reserva de mercado e tudo que é maléfico à iniciativa privada. Você pode definir alguns testes específicos que eu acho que isso tem uma adaptação setorial. Às vezes ele é feito de modo geral, em outros países é feito de modo geral, mas pode ter uma adaptação setorial, que é você pegar aquelas alternativas e discutir, por exemplo, qual é o impacto delas na concorrência, criação de barreiras de entrada, etc. Você pode discutir os impactos daquela alternativa sobre micro e pequenas empresas. Então, isso, por exemplo, praticamente todos os países fora na Europa e Estados Unidos fazem isso, que é um teste específico sobre micro e pequena empresa, com impacto sobre os pequenos. E tem uma série de outros testes que você faz considerando outros valores, assim, enfim, impacto da concorrência, impacto sobre os pequenos. Na Europa, obviamente, tem impacto sobre gênero, políticas de gênero, tem outras questões sociais que são colocadas como parte de um anexo de uma IR para teste específico. E aí eu acho que cabe talvez, a gente já passou aqui um pouco do ponto. Acho que uma grande questão para se debater é sempre assim, que tipo de IR, quando você vai introduzir uma IR no sistema, assim, que tipo de IR você quer fazer, para quê e para quem, assim? Para que a gente está fazendo isso? O que a gente quer com isso? E aí todas essas etapas, todo o esforço na identificação do problema, em testes específicos, sei lá, o objetivo último é o crescimento do mercado. Então, o mercado cresce com regras mais claras, com maior liberdade. Então, assim, o que a gente quer com isso? Para que a gente está fazendo? Então, essa é uma discussão. Quando e por que realizar IR no nível 1? Assim, não sei, eles sempre falam que tem um formulário e vira um formulário, uma questão burocrática. Mas, assim, quem está começando a fazer IR agora pode se dedicar um tempo a essas questões. Quais são os métodos mais adequados? No caso, quando você já está mais avançado, tem alguns elementos centrais que geralmente eles são tratados de forma mais horizontal. Por exemplo, o valor estatístico da vida, que funciona para mercados que mensuram benefício, tipo ANAC, talvez seguradoras e Anvisa, taxa de desconto, são outras questões que, por exemplo, aqui a gente ainda não está discutindo isso, mas lá fora são valores padronizados. O valor estatístico da vida tem um valor específico que deve ser usado, a taxa de desconto tem um valor específico que deve ser usado, que tudo isso afeta a análise final. Para essa... Enfim, posso passar? O que vocês acham por causa do considerado do avanço da hora? Então, isso aqui foi uma das alternativas que a gente pensou para esse caso específico. Isso aqui também é de uma IR da ANP, aquela que fez aquela árvore de problema. Então, porque a gente viu que tinha uma análise daqueles itens, aqueles elementos de desenho, e aí tinha uma atualização com base nas discussões com o setor. Então, caso não seja viável mensurar, o que realmente mensurar não é... Você não tem um benefício muito grande, a relação custo-benefício não vai ser maior que 1. Uma alternativa seria analisar as opções, fazer o que eles chamam de multicritério, analisar as opções de acordo com diferentes critérios, e aí você reúne, faz workshops com o setor regular e com todas as partes afetadas, todos os grupos afetados, e pega cada um daqueles elementos de desenho e pede para eles se manifestarem com relação a diferentes critérios que, no caso, a autarquia gostaria. Sei lá, a efetividade de cada uma das... Então, por exemplo, você tem uma política de remuneração que ela pode variar em 12 itens diferentes. Então, eles vão avaliar, vão se posicionar com relação à efetividade de cada um dos itens, questão da complexidade de cada um dos itens, tempo de adaptação, custo, preço. E, a partir daí, a autarquia consegue montar um cardápio assim, mais fechado do que seria uma política que atenderia todos esses critérios. Aí isso aqui você usa. Isso aqui não é uma mensuração de impacto em si, mas é uma mensuração da percepção do impacto, que também pode ser muito relevante para esse caso específico. Coisa interessante que eu estava pensando é que o próprio mercado regulado pode fazer a IR, uma espécie de IR espelho, né? Um estudo do impacto no mercado, né? O que a gente usar método de IR, isso aí. A própria Senseg, de repente, como órgão geral, né, privado, pode também suscitar essa percepção do impacto em relação às suas associadas. Uma IR privada, digamos assim. Então, o que a gente estava... É capacitação para IR do servidor, mas também é do regulado, né? Isso foi falado, né?
Pois é. Não, aqui, esse daqui seria. Porque a gente estava discutindo sobre isso, sobre qual seria o papel. A gente não sabe como tá a estrutura interna na SUSEP, assim, se tem um apoio político, como está funcionando a questão de governança mais geral atualmente. Então, uma opção, por exemplo, seria um apoio do setor regulado num processo de look back, assim, de revisão de estoque, como que o setor regulado pode atuar. A gente teve aqui no segundo encontro o Eduardo Jordão falando sobre isso, sobre começar com uma revisão, começar olhando para trás, começar a IR com o que já tem. Pois é. Então, por exemplo, aqui tem uma parte... O que acontece é que a gente tem uma dificuldade de mensurar impacto em AIR, mas tem um impacto que, por exemplo, talvez o setor consiga mensurar isso de forma mais fácil, que é os pesos administrativos. Então, na parte de revisão de estoque, isso daria para talvez o setor levantar esse custo, quer dizer, a quantidade de normas atuais, o custo para o setor de entendimento, todas as obrigações de informação relacionadas àquela norma e levantar qual é o peso, qual é a carga administrativa atual resultante das normativas em vigor da autarquia, do regulador. Então, isso seria uma alternativa, assim, caminhos possíveis aqui. A gente está pensando já agora de maneira mais geral, saindo do caso em particular. Então, a gente fala alguma coisa antes de concluir? O que vocês acham? Acho que assim, na verdade, com relação ao caso específico, a lição que se extrai de tudo que a gente falou aqui é que fazer uma IR não é fácil. Mas o primeiro passo precisa ser dado, porque a gente tem hoje um marco regulatório mudando muito intensamente em relação a boas práticas, a realização de AIR por entidades públicas, por autarquias, enfim, potencial conversão da MP 881 é uma evidência disso. O movimento é aplicável à SUSEP, tá lá. É aplicável à SUSEP. É a administração pública federal, não faz exclusão de nada. Então, assim, o movimento, o cenário, numa análise de cenário, a gente entende que é o momento da IR, né? Se tinha alguma dúvida que não se precisava fazer a IR, agora a gente tem a certeza que a IR é necessária. É a hora e a vez da IR no Brasil. E a gente tem que se preparar para isso. Então, como encerramento, a gente olhou para trás de todas as sessões e quis fazer um sumário de lições aprendidas, para a gente sair, todos nós que participamos de todos esses ciclos, com 9 ideias de coisas essenciais que a gente aprendeu até aqui. Então, acho que a primeira é não presumir que a regulação é a resposta. Acho que em todas as sessões isso foi falado e a gente sai daqui muito com esse ponto na cabeça, né? Dizer que vai fazer uma AIR não é dizer que vai regular determinado tema, mas vai diagnosticar, apresentar o retrato daquele tema dentro do cenário técnico, normativo, enfim, econômico da agência, da entidade. O segundo é que a IR é trabalhosa, exige tempo, exige um esforço para mapear alternativas, para ter um nível de informação necessário para identificar problema. E que, para identificar esse problema, você precisa de evidência. É o que a gente falou também na sessão de hoje, de talvez fazer uma pesquisa de mercado, talvez fazer uma pesquisa interna, desenvolver estudo interno, para ter possibilidade de identificar esse problema. Quarto, a regulação deve ser proporcional. E proporcional aqui num sentido muito que uma das exposições falou, de que regular não quer dizer engolir o mercado, e não regular também não quer dizer que a agência, a entidade está completamente alheia ao que está acontecendo. A proporcionalidade no sentido da regulação tem que ser que essa regulação não pode ser expropriatória. Ela tem que ter um calibre certo para atender a demanda do mercado. E por isso conhecer as evidências para identificar o problema é importante para garantir a regulação proporcional. Abrir espaço para a participação. E é a participação que o professor Zé Vicente iniciou a abertura da sessão de hoje, uma participação qualitativa, uma participação com relatório, uma participação que seja um dos elementos da formação, da construção, da elaboração da IR. A participação, ela não tem que ser alçada a único elemento e só ouvir o regulado, até porque
as entidades, as agências têm muita informação valiosa que tem que ser considerada dentro da IR. Então, a participação é um elemento e tem que abrir espaço para ela. Para auxiliar o monitoramento da IR, que é um desafio para as entidades, é definir os resultados de maneira clara. Assim como a gente bateu muito na tecla de definir o problema com clareza, tem que definir o que se espera da IR com clareza. Transparência na divulgação das iniciativas, né? Não exatamente transparência nas ações de comunicação, que foi uma das alternativas que a gente pontuou para o problema de hoje, mas deixar transparente que a SUSEP, as agências, o regulado está se importando com a IR e o que está sendo feito para atender essa demanda da MP 881, para atender essa demanda moderna do mercado. Capacitar é preciso. Ninguém aprende a IR sem fazer a IR. Então, a primeira é difícil, a segunda é difícil, a terceira é um pouco menos, e assim a gente caminha. Se a gente pega a IRs mais recentes, de agências que têm guia, que optaram por uniformizar seus procedimentos, que capacitaram servidores, a gente já vê um salto de qualidade muito grande. E até o projeto que a Michelle é coordenadora no nosso laboratório de regulação é justamente analisar qualitativamente as AIRs das agências. Então, tudo isso é um processo que precisa ser iniciado em algum momento, e a gente entende que o momento é agora. E, para encerrar, que foi por onde a gente começou, é que a IR é uma necessidade da boa prática regulatória. Se a gente tem esse desejo de ser um país da OCDE, se a gente tem o desejo de ser um país com maior atração de investimento, maior abertura de mercado, que o nosso mercado volte a se aquecer, a gente precisa se adequar às boas práticas. E, sem dúvida nenhuma, a análise de impacto regulatório está dentro dessas boas práticas regulatórias. Então, a nossa mensagem é que todo esse movimento do setor em prol da IR é muito positivo, tem que ser incentivado e é o caminho para a gente estar mais alinhado às boas práticas. E a gente também agradece muito a CNSEG pelo espaço, porque a gente acha que as discussões transcendem o setor e inspiram, né? Com certeza o evento foi muito bem falado, assim, a gente que está desde o início ouvindo só elogios positivos, assim, as pessoas estão assistindo o que vocês colocam na página de vocês. Então, assim, parabenizar pela escolha de fazer esse evento, porque realmente é uma iniciativa pioneira e essencial no Rio de Janeiro, no cenário Brasil, e que o diálogo continue. Que aqui tenha sido só o passo inicial para a gente poder, no próximo ciclo de palestras, discutir a primeira IR da SUSEP. É isso, muito obrigada. Agradecer aí o apoio da CNSEG, todo o mercado, a própria SUSEP também. Acho que é difícil realmente começar alguma coisa. Tem um viés de inércia em tudo, né? Só que eu acho que talvez algumas lições a partir de... A ideia de olhar para trás talvez seja mais fácil, análise retrospectiva. Talvez começar pequeno. O ótimo, às vezes, é o inimigo do bom, né? Por outro lado, isso às vezes também é um conformar-se à mediocridade, né? Eu acho que a ideia do formulário me parece que talvez seja um bom começo, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Talvez fazer uma IR mais sofisticada, porque você já tem recurso, já tem outras agências fazendo, e de repente instruir uma prática que talvez não seja de quantificação, porque realmente é muito difícil, é complicado, mas listar os grupos de interessados, identificar bem um problema, tentar perceber de forma meio intuitiva o nível de intensidade do impacto nos setores, para os potenciais afetados. Esse esforço, que é um esforço linguístico, né, não é matemático, já torna mais claras as possibilidades. Nós queremos uma administração pública mais racional, mais eficiente. Também é importante saber para que você está fazendo a IR, né? Não é simplesmente assim, é desregular, é uma finalidade, é participação. Acho que tem diferentes AIRs para diferentes objetivos, mas eu acho que a ideia dessas análises setoriais também é bem legal, ver impactos específicos sobre certos grupos. Às vezes eu vejo na literatura AIRs parciais, né? O CAD faz isso, né, no setor de concorrência, né? Então faz uma análise ali para concorrência e tal, isso também é um caminho.
o impacto desse produto em relação a esse tipo de consumidor. Uma coisa também que você está restringindo pela ênfase da própria IR, né? Mas eu acho que é um primeiro passo que deve ser tentado, assim. Imagino que, assim, a SUSEP não fez, mas a SUSEP, ela tá acompanhada de agências que já fazem, é uma autarquia importante do mercado financeiro. Se você pensar que a MP 881 exige a IR para todos os entes federativos, para município, para secretaria de não sei o quê, assim, seguramente a SUSEP está lá na frente em relação à capacitação de servidores, de qualidade, em relação ao panorama de Brasil, assim, porque hoje, repito, se a MP 881 for convertida em lei com essa exigência da forma como está, todas as alterações, todas as edições de regulamentos, em todos os entes da Federação Brasileira, em todos os níveis da administração pública vão necessitar de AIR. Então, mudar o decreto do prefeito de varre e sai, nada contra, varre e sai, vai ter que ter análise de impacto regulatório. Então, assim, seguramente que nós vamos ter uma revolução copernicana em termos de racionalidade da atuação pública. Claro que vai ter tropeço nisso, porque todo tipo de caminhada pressupõe erros e acertos, mas a ideia é de que a gente tenha uma administração mais racional, né? Enfim, acho que o caminho futuro parece ser promissor nesse ponto, assim, de racionalidade dentro da lógica da administração. Ainda mais uma administração mais técnica, que os incentivos não são tão imediatamente políticos, assim. Eu acho que o futuro é auspicioso. Esse é o tema dos próximos, desse ano, assim, dos próximos meses. Enfim, eu agradeço, enfim, ao Alexandre, enfim. Muito obrigado aí, espero que tenha sido útil esse ciclo. Lembro que todas as palestras estão gravadas no site da Senseg, os materiais também estão disponíveis no site. Enfim, a gente se coloca à disposição no nosso projeto de extensão, que é o ERG-REG, procure lá na internet. Enfim, estamos aí. Muito obrigado, gente. Bem, obrigado, José Vicente, obrigado a todo mundo aí do laboratório, né, do grupo lá da UERJ. Agradeço as pessoas que participaram, algumas caras conhecidas que vieram uns 5 dias aí. Mas acho que tem uma mensagem importante, talvez não tenha ficado claro ao longo do tempo. Acho que vários elementos do AIR já são praticados pela SUSEP, talvez não de uma forma estruturada, documentada e tudo. Acho que várias coisas que a gente falou hoje aqui, por exemplo, né, a definição do problema. A gente, dentro dos fóruns técnicos da SUSEP, a gente discute muito, né, com os representantes do setor, essa questão toda, se é um problema, se o caminho é a regulação. Todo o processo de consulta pública, acho que veio sendo amadurecido ao longo dos anos na SUSEP, até com retorno, olha, daqui a gente acatou por conta disso, isso aqui não deu para acatar porque tem uma situação que não foi prevista, essas coisas todas. Então, acho que o principal, né, que acho que é a vontade e o desejo de evoluir nessa direção, ela existe, ainda que agora tenha um incentivo de uma MP, mas mesmo antes da MP, a ideia desse ciclo foi até uma provocação da própria autarquia, porque a gente queria entender um pouco melhor como é que se dá isso, como que vocês podem ajudar. A gente tinha pensado em, né, até comprar livro, e tem alguns livros sobre o tema em relação a isso até, mas a gente resolveu fazer esse ciclo aqui de palestras. Contamos, né, com nosso aliado aqui de primeira hora, o José Vicente. Acho que foi bastante positivo. Eu, pelo menos pelo lado da Senseg, acho que a gente atingiu o que a gente estava querendo, conseguiu mobilizar as pessoas para discutir um tema que eu acho que vai ajudar todo mundo na evolução do setor e na evolução da qualidade da regulação. Bem, agradeço a todo mundo mais uma vez e é isso. Agora não temos mais sexta-feira para nos encontrar, não vou mais precisar vir de terno toda sexta-feira, mas está tudo bem. Obrigado, gente. Até logo.